todas. Estamos dando início a mais uma mesa promovida pelo Fórum de Teoria da História da Historiografia, que tem suas atividades associadas ao GT Nacional da AMPU, de Teoria da História e História da Historiografia. Lembrando que esta mesa está sendo transmitida não só pelo canal da AMPU Nacional no YouTube, ela também está sendo transmitida pelo Facebook da mesma instituição e também pelo Facebook do GT do Fórum. Essa mesa de hoje, a quarta mesa, ela tem como título Patrimônio Histórico, Museologia e Historiografia, Questões Contemporâneas, e conta com a apresentação das professoras doutoras Janaína Valéria Camilo, da Universidade Federal de Campina Grande, a professora Cícera Patrícia Alcântara Bezerra, do IFAM Piauí, e o professor Ítalo Bezerra, da UVA, Ceará. Então, vamos aos currículos dos professores. A professora Janaína Valéria possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado e doutorado em História Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Educação Patrimonial e História do Brasil Colônia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora do Magistério Superior da Universidade Federal de Campina Grande. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil Colônia, História Moderna, História e Patrimônio, Ensino de História. É pesquisadora do Grupo de Estudos Coloniais Amazônicos e do Grupo de Estudos e Pesquisas em História e Cultura. O professor Ítalo Bezerra é mestre e doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal do Ceará, defendendo a tese sobre as relações entre turismo e patrimônio cultural na configuração dos discursos sobre o tempo. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Patrimônio e Memória da UFC. A professora Cícera Patrícia é doutora e mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, foi bolsista do Programa de Especialização em Patrimônio Cultural da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. Fez seu estágio doutoral no Núcleo de Pesquisas em História Cultural da Universidade Federal Fluminense, é graduada em História pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Atualmente exerce a função de historiadora no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, na Superintendência do Piauí, faz parte dos grupos de estudo e pesquisa em Patrimônio e Memória da Universidade Federal do Ceará, e do Núcleo de História Oral, Tradições e Diversidades da Universidade Regional do Cariri. Em 2019, tornou-se uma das coordenadoras do GT de História e Patrimônio Cultural da AMPU. Em 2020, representante desta entidade no estado do Piauí, no Fórum Nacional de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, bem como coordenadora do Observatório do Patrimônio Cultural Brasileiro no estado do Piauí. Atua principalmente nos seguintes temas: cultura popular, memória, tradição oral, patrimônio imaterial e ensino de história. Vocês que estão nos assistindo hoje, essa mesa, né, a mesa número 4, podem mandar perguntas e comentários pelo chat, que ao final das apresentações vamos ter um pequeno debate com os professores, com as professoras e o professor, para que eles possam responder as perguntas de vocês. Bem, vamos começar a nossa apresentação de hoje, nossa mesa de hoje, com a apresentação da professora Janaína, e sua apresentação tem como título Patrimônio Material e a Nova Museologia, Conexões com a História Cultural. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos e todas. Bom, eu primeiramente quero agradecer aos coordenadores do Fórum de Teoria da História e História da Historiografia, e em especial a professora Rosilene e o professor Elton John, que intermediou esse contato, essa parceria aqui. Quero saudar os meus colegas dessa mesa virtual, Ítalo, Patrícia, Amanda e o Marcos, que está nos secretariando à distância também, e a todos os participantes que estão aqui conosco. Eu vou fazer uma projeção aqui da minha fala e vou tentar, assim, fiz um escrito
para disciplinar a minha fala, porque a gente tem um tempo limitado, tá? E quando eu faço a projeção, eu não consigo mais vê-los, nem vê-las, e aí, então, se quiserem me interromper, por favor, podem falar ao microfone, tá bom? Estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, obrigada. Bem, então, como a Amanda já falou a vocês, né, eu intitulei a minha fala como Patrimônio Material e a Nova Museologia, tentando fazer aí essas conexões com a história cultural, ok? Então, primeiramente, acho que a gente tem que falar um pouco desse conceito mais contemporâneo, né, organizado pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM. Essa organização não governamental de museus e de seus profissionais foi criada em 1946, visa trabalhar na promoção dos interesses da museologia e de outras disciplinas relacionadas às atividades dos museus. E para esta instituição, portanto, o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe para fins de estudo, educação e divertimento testemunhos materiais do povo e de seu meio ambiente. Mas esse conceito nem sempre foi tão amplo assim. E para a gente tentar chegar até a proposta da nova museologia, eu fiz aqui uma pequena digressão, tá? Então, rapidamente, a própria origem da palavra museu está relacionada à Grécia Antiga, sendo o templo sagrado das 9 musas, filhas de Mnemosine, a deusa da memória, e Zeus. Essas entidades da memória eram ligadas ou à arte, às artes, e às ciências. E eu destaco uma dessas musas, a própria Clio, a deusa da história, filha da deusa da memória, Mnemosine, e de Zeus. Muito bem. Na Idade Média, esses cultos pagãos, eles sofrerão um quase desaparecimento ou serão reformulados porque a Igreja Católica absorverá essas doutrinas, né, pagãs, e lançará novas doutrinas, que são as doutrinas do cristianismo, pregando o monoteísmo, a onipotência, a onipresença, a onisciência, e o hábito de reunir obras de arte era praticado quase que exclusivamente pelo alto clero. Já nos séculos XV e XVI, a gente vai ter aí grandes movimentos na história, como o Renascimento, e isso provocará uma mudança substancial na forma do pensamento humano, né, no comportamento humano, e junto com esse contexto também teremos muitos outros acontecimentos que desenharão a chamada Idade Moderna, dentre eles a própria expansão marítima, e isso, esse episódio da história, as grandes viagens da expansão, dará início a uma permuta, a um intercâmbio de objetos variados do Novo Mundo, principalmente aí a América, né, a quarta parte do mundo, que passam a ser trazidos, levados para a Europa. E com isso, dá-se o início da prática de colecionar, ou o hábito que a gente chama de colecionismo. Ainda no 16, indo para o século 17, portanto, esses objetos trazidos para a Europa formarão o que a gente conhece como gabinetes de curiosidade ou câmaras de maravilha. Para alguns estudiosos, trata-se, na verdade, de um cenário bizarro, mas para outros é a própria gênese do museu moderno. Entretanto, o fato é que esses gabinetes de curiosidade eram salas destinadas ao estudo e ao exercício intelectual, e a disposição dos objetos obedecia à lógica do próprio dono do gabinete. Essas coleções privadas dos príncipes eram formadas principalmente por livros, mapas, instrumentos óticos, manuscritos, pedras preciosas, relíquias, porcelanas, pinturas,
esculturas, fósseis, ossos, animais empalhados, objetos trazidos dessas viagens das terras de além-mar, como objetos etnográficos e arqueológicos, e até mesmo seres humanos, como os índios, né, que passam a ser trazidos também. Esses gabinetes, portanto, não eram espaços abertos ao público, e o acesso a ele dependia do convite do proprietário do gabinete. Importante frisar que dessas coleções, as mais notórias foram a de Borghese, Farnese e Doria, de Roma, do Duque de Este, de Módena, e provavelmente a mais espetacular de todas, que foi a coleção da família Médici. Então, continuando nossa digressão aí, indo ao século XVIII, nós teremos aí o abandono dessa curiosidade e o uso científico das coleções. Os museus passam a ser abertos ao público, sobretudo após a Revolução Francesa, que, com a decadência da nobreza, muitas dessas coleções foram confiscadas ou negociadas para serem expostas ao público. Chegava ao fim, portanto, os gabinetes de curiosidade, e, em seu lugar, surgiram os museus especializados com seus temas e acervos. Primeiramente, destaca-se o surgimento dos museus de belas artes e ciências naturais. Exemplo disso foram as inaugurações do Museu Britânico em Londres, em 1753, o Museu Belvedere em Viena, 1783, e o Museu do Louvre, na França, em 1793. Mas no século XIX, sobressaem-se os museus históricos, ainda com acesso ao público, né, mantém-se, a preocupação será com a fruição, o museu passa a ser um espaço de ideologias, né, e aí essas ideologias estarão voltadas para a invenção das nações, construção da nacionalidade e do civismo. No século XIX ainda, e já indo para o século XX, surgem os museus etnográficos, dedicados à pesquisa em ciências naturais, paleontologia e arqueologia, museus enciclopédicos, e as coleções são organizadas sob influência das teorias raciais, e a gente sabe também, preconceituosas, circundadas pelo evolucionismo e a eugenia. No Brasil, a teoria das três raças fará parte do projeto político-econômico de Dom Pedro II, que pretendia construir a imagem de que o Brasil era um país civilizado nos trópicos, e com isso, portanto, teremos a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838. E sob essas influências surgiram os museus. No Brasil, o Museu Real, né, o atual Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 1818, o Museu Paraense Emílio Gueldi, em Belém, em 1866, o Museu Paulista ou do Ipiranga, em São Paulo, em 1894. Na Europa, destacou-se o Museu Real dos Países Baixos, em Amsterdã, 1819, o Museu do Prado, em Madrid, 1810, e Rijksmuseum, em Berlim, em 1852. Ainda aqui, fazendo a digressão e observando mais especificamente no Brasil, em 1922, então, o Museu Histórico Nacional rompe com o enciclopedismo e inaugura um movimento voltado à história, à pátria, à construção da nacionalidade, a partir da cultura material. O rompimento também ocorrerá com a biologia determinista, entretanto, o discurso ainda construído será a partir de fundamentos elitistas, com a narrativa factual das exposições, a ausência crítica dos episódios históricos, e, nesse contexto todo, ainda estávamos sob influência do positivismo. Em 1932, o Museu Histórico Nacional sediará o primeiro curso de museologia do Brasil, que funcionará nesse espaço até 1979. Em 46, começaremos a observar algumas mudanças sobre as leituras e o uso do espaço museal. Então, em 46, vamos observar a criação do próprio Conselho Internacional de Museus, instituição com a qual eu abri essa exposição.
Esse organismo pertence à Unesco e conta com a participação do Brasil. Aí nós teremos a ampliação das atividades do museu, voltadas para a educação, entretenimento, eventos culturais e, obviamente, aberto ao público. Destacamos ainda a atuação do ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, criados a partir da Carta de Veneza de 1934. Então, tanto o ICOMOS quanto o ICOM exercem um papel de grande importância junto à Unesco, em diversas áreas, principalmente no que se refere à elaboração das listagens do patrimônio cultural mundial, tanto o material quanto o imaterial. Bom, nos anos 50, 60, profissionais ligados à área de museologia e às ciências sociais passam a criticar o papel elitista dos museus. As narrativas museológicas seguiam as tendências políticas e culturais observadas pelos movimentos de descolonização da África e da Ásia, o movimento negro pelos direitos civis nos Estados Unidos, as políticas de ações afirmativas das minorias, as revoluções comportamentais e tecnológicas, sobretudo o desenvolvimento e massificação do cinema e a descoberta do DNA. Destacamos ainda o próprio conflito entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, e nessa conjuntura foi que, em 1958, a Unesco promoveu o Seminário para a Definição da Função Educativa dos Museus, estabelecendo, assim, um novo tratamento para os objetos museológicos. Entre os anos de 1970 a 1980, surgiram os museus comunitários e itinerantes, preocupados com as minorias e com o meio ambiente. Surgem os ecomuseus. Os museus passam por adaptações de suas atividades e estruturas físicas para a inclusão dos deficientes físicos. No Chile, em 1972, houve outra convenção da Unesco. O resultado foi a ampliação do conceito de museu e de suas ações, passando a ser entendido como um instrumento de mudança social e política. E aqui é importante frisar que, dentro desse contexto dos anos 80, na verdade, dos anos 50 até os anos 80, todas essas mudanças sobre o funcionamento e as atividades do museu provocarão também uma releitura do próprio acervo. A noção de coleção é substituída pela de patrimônio, interpretados como instrumentos de educação e objetos da investigação científica. Aqui ainda havia uma movimentação quase que exclusivamente do patrimônio material, mas isso também será alterado. Bom, em 1984, em Quebec, no Canadá, haverá o lançamento do Movimento Internacional da Nova Museologia, e aí chegamos num dos pontos da minha fala, que é conhecido como MINOM. E aí o museu deixa de estar a serviço dos objetos e passa a servir ao visitante ou ao pesquisador. O lema do museu passa a ser patrimônio, educação e sociedade, diversidade cultural, tolerância e sustentabilidade. Bom, com a nova museologia, as instituições museológicas deixaram de ter como preocupação única e exclusiva as questões administrativas, documentais e preservacionistas, e passaram a incluir as necessidades e anseios sociais. A política museísta, que anteriormente estava centrada no objeto, muda de foco, tendo, então, o público e a comunidade como ponto central de suas ações. O museu deixa de ser uma instituição, um espaço onde estão preservadas algumas coleções, para tornar-se um espaço de representação de diferentes manifestações culturais. Os museus... Janaína... Sim, estou chegando no meu Desculpa. tempo, né? Já estou fechando. Se puder ir finalizando, tá certo. E assim, então, os museus passam a ter essas novas tendências. No Brasil, até o século XXI, foi um longo processo, e muitas instituições federais voltadas à preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico vão se suceder, desde as inspetorias, passando pelo SPAM, depois o IFAM, acho que a Cícera vai tocar também nesse ponto, e aí, seguindo as orientações da Unesco, nós teremos 2 acontecimentos importantes no Brasil, que foi a aprovação do decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que ampliou a catalogação e preservação do patrimônio histórico também para patrimônio imaterial, e a própria
fundação do Instituto Brasileiro de Museus em 20 de janeiro de 2009. E aí, com o IBRAM, nós teremos 3 instrumentos relacionados ao Cadastro Nacional de Museus, que vão catalogar e providenciar políticas públicas voltadas à política de patrimônio relacionada aos museus no Brasil. Bom, e aí, portanto, fechando rapidamente, eu queria dizer o seguinte, que na relação com o patrimônio histórico e cultural, o museu passou a expor também, não somente o patrimônio material, mas também o imaterial, por meio de suportes da oralidade, dos documentos escritos, das obras de arte, da fotografia, do vídeo e da música. Valendo lembrar que a variedade de fontes históricas são premissas também da história cultural. As exposições apresentam temáticas múltiplas, como o saber fazer a arte, a culinária e as manifestações religiosas. Assim, nos museus, os objetos de cultura material e os suportes de cultura imaterial ampliam-se e diversificam-se ilimitadamente. Os objetos de coleção são transformados em patrimônio material e imaterial, ampliando sua representação de monumento do passado, da nação e das personagens heróicas e políticas, para documentos históricos que passam a dar voz às personagens silenciadas pela história tradicional de viés metódico ou positivista. Refiro-me aí a todos e todas, as crianças, os velhos, a mulher, o homem, os moradores da periferia ou da favela, o negro, o imigrante, o índio, o branco e a comunidade LGBTQI+. É isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Bem, agora nossa próxima apresentação será feita pelo professor Ítalo Bezerra, e de título Lugar dos Historiadores na Produção Social do Patrimônio Cultural. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Boa tarde, Amanda, Janaína, Patrícia, o Vinícius, que está nos assessorando, a todos e todas que estão acompanhando o debate. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e a intermediação dos professores Elton e da professora Rosilene. Eu me sinto muito honrado por ter essa oportunidade. Na verdade, é uma alegria ter a oportunidade de comungar com vocês algumas ideias, algumas reflexões que venho tratando ao longo da formação do historiador. Também vou fazer, para fazer esse controle do tempo e da fala, eu vou projetar aqui. Deixa eu só ver com vocês se aparece aí. Está aparecendo, pessoal? Ainda não. Amanda? Está abrindo, tá, agora abriu. Pronto. Então, vamos lá. Eu pensei numa fala que tratasse basicamente do lugar da história e de historiadores na produção do patrimônio cultural, muito estimulado pelos sentidos que a palavra, que foi tornada conceito, evoca. Não é? Então, a ideia de patrimônio nos põe a pensar diversos matizes desse campo do conhecimento, dessa área de atuação, e particularmente eu pensei sobre os arranjos e rearranjos internos ao campo, sobretudo no que diz respeito aos saberes e aos sujeitos que estão inseridos no processo de legitimação dos lugares de fala, para usar uma expressão de uso corrente nos dias atuais. Então, além de pensar esse processo de legitimação dos lugares de fala, também me preocupa entender como o historiador se insere no reconhecimento de um lugar de mercado, considerando a recente regulamentação profissional do trabalho do historiador pela Lei 14.038, fruto de uma intensa luta dos profissionais da história já de longa data, e essa regulamentação datada de 17 de agosto, se não me engano, que coloca alguns elementos fundamentais para o exercício da profissão de historiador e que também marca o nosso lugar de profissionais. Então, estimulado por essas questões, por esse contexto que a gente vive, é que eu pensei essa fala de hoje. Evidentemente que não é uma reflexão nova, muitos professores, historiadores
tem se debruçado sobre essa temática, inclusive no lugar do historiador na produção do patrimônio, mas as questões que eu trato aqui, tenho a impressão que elas são contemporâneas e que são potencializadas, na verdade, pela introdução da própria noção de patrimônio na nossa formação, já da educação do ensino fundamental, por exemplo, com a prescrição dos parâmetros curriculares nacionais para a educação patrimonial, ou podemos pensar ainda nos componentes curriculares concernentes ao patrimônio, ao museu e à museologia nos cursos de graduação em História. Digo isso porque trabalho numa universidade que tem essa marca de inserir o debate no componente curricular. Os próprios cursos de pós-graduação, especialização e mestrado, que estão voltados para uma formação mais especializada, qualificada em patrimônio cultural ou em gestão de bens culturais. Enfim, há uma série de ações como criação de arquivos, de acervos memoriais, de casas de memória, criação de laboratórios, grupos de pesquisa, tudo isso me parece bastante profícuo para pensar que parte considerável do conhecimento gerado em torno ou sobre o patrimônio cultural resulta num crescimento significativo do lugar e do papel dos historiadores no campo do patrimônio cultural. Convém lembrar que nem sempre foi assim, né? Pelo menos até meados do século XIX, as políticas do patrimônio, as políticas patrimoniais e o debate de como lidar com os bens de natureza material era território dos arquitetos e urbanistas. Eram eles que pensavam e organizavam a lógica patrimonial no Brasil. Isso se altera em meados do século XX, muito em função também dessa noção antropológica de cultura, e no campo da historiografia, como a Janaína bem marcou, a importância da história cultural para essa ampliação do debate, mas especificamente no caso das políticas patrimoniais no Brasil, a direção e o sentido, em meados do século XX, se encaminha para o patrimônio de natureza imaterial, intangível, que era reflexão teórica importante atribuída aos antropólogos. Então, os historiadores não estavam inseridos ali. É diante dessa observação geral que eu proponho, então, uma leitura enquanto um historiador do patrimônio, que está pensando a produção desse campo do conhecimento e desse próprio campo de atuação inscrita no universo de reflexão da escrita da história. Aí, por isso que eu inicio aqui essa apresentação do slide dizendo que o patrimônio cultural é uma modalidade de escrita da história na medida em que algumas ações ou metodológicas ou teóricas de produção desse patrimônio e muito se assemelha ao nosso trabalho da historiografia, da escrita da história no sentido mais tradicional. Então, a necessidade de atribuição de valores, a escolha de temas, o apontamento de objetos, os desafios que a construção dessa narrativa nos impõe. De fato, é um movimento que se amplia ao longo da própria ideia da noção de patrimônio e que estão balizados critérios de seleção que são historicamente explicáveis, né? Esses critérios de seleção para a definição do que é patrimônio, porque o patrimônio não existe em si, ele não é uma entidade ontológica, não é? Precisa desse fruto do olhar, do trabalho expressivo dos intelectuais, é um trabalho intelectual, a produção do patrimônio, que está localizado em instituições museais, a instituição, os departamentos estaduais, o próprio IPAM, as casas de memória, enfim, isso vai moldando e também recortando os caminhos para a produção desse patrimônio dito cultural, ou desse objeto, desse bem a que se atribui a patrimonialização. Isso também está, essa patrimonialização, no sentido de ativação do patrimônio, de reconhecimento desse patrimônio, ele está autorizado pelo contexto, né? Um contexto que não está isento de disputas, de tensionamentos. Isso significa, pelo menos no meu entendimento, a compreensão de que é fruto de um debate que nem sempre atende às especificidades de todas as pessoas. Na sequência, é preciso pensar também o patrimônio estando vinculado ao grupos e políticas culturais específicas
que formatam esse objeto patrimônio cultural, não é? Nessa forma, o patrimônio acaba aparecendo para o coletivo como algo, digamos assim, partilhável coletivamente, né? O tombamento, os instrumentos jurídicos do tombamento e do registro, eles, embora não tenham jurisdições e especificidades, eles acabam por partilhar essa ideia de patrimônio que nós temos. E aí a concepção do patrimônio ela se amplia do monumento histórico e passa a abranger, inclusive, um conjunto diverso de manifestações culturais que têm seus suportes materiais, imateriais, intangíveis e até mesmo os recursos da natureza, os chamados recursos da natureza, não é? Ah, pensando, então, a atuação do historiador nessa abordagem patrimonial, eu lanço aqui umas observações sobre os desafios que uma categoria que se amplia, que, portanto, se tornou aberta como a categoria de patrimônio, apresenta para os historiadores. Primeiro, e não há aqui uma ordem hierárquica, de organização didática mesmo. O nosso trabalho de tratar de um saber que atua nas fronteiras. Então, como é que, diante dessas fronteiras interdisciplinares, nós, historiadores, devemos atuar, podemos atuar no sentido de demarcar o lugar da nossa formação e as especificidades do nosso métier. Essa é uma questão que nós, historiadores, temos lidado diariamente no trato com o patrimônio cultural. Reconhecendo que existem divisões e disputas disciplinares e interdisciplinares, como as que eu mencionei no início da fala, em torno, né, dos arquitetos, dos antropólogos, eu penso também que a posição política é uma prática cultural necessária para os historiadores, no sentido de demarcar também o espaço de atuação desses sujeitos e desses bens culturais que fazem parte do processo de patrimonialização. Acredito na necessidade de um diálogo sistemático, travado pelos historiadores, que pensem a relação diversidade cultural e desigualdade social como duas faces da mesma moeda, mas que não são a mesma coisa, né? Para que a bandeira da diversidade cultural não seja usada como um véu que encobre as desigualdades sociais. Eu estou pensando especificamente nos patrimônios sensíveis, mas também naqueles patrimônios dos grupos ditos minoritários, da forma que as políticas culturais para o patrimônio atingem esses grupos. É um modo também de pensar a apropriação desses bens culturais como prática de cidadania. Ou seja, como é que esses grupos reunidos em torno de bens patrimonializados se inserem no debate, se apropriam simbólica e praticamente do patrimônio? A minha opinião particular, fundamentada por observação, né, de estudos, enfim, diz respeito a uma compreensão de uma nova cultura política, no sentido de que políticas de cultura e políticas de memória, elas podem representar um espaço de atuação importante da defesa do patrimônio pelos historiadores, pensando ainda que esse patrimônio oferece, entre tantas possibilidades, a observação de que ele sai de um objeto de culto, enquanto era lá no chamado monumento histórico, para mesmo uma indústria aqui nos sentidos da ânsia, da patrimonialização e de que tudo pode ser patrimônio, vir a ser patrimônio, mas também da apropriação pela indústria do turismo, não é? Encaminhando aqui, eu penso nas relações entre tempo e patrimônio, então, como uma relação necessária para fugir daquela imagem tradicional, ou pelo menos do senso comum, de que os historiadores concorrem para o patrimônio apenas como consultores, né? Eles vão lá pegar os documentos e confirmar a autenticidade de obras, datas de fundação de edificações, é pensar as relações entre memória e identidade num contexto de mundialização da cultura, em que há a necessidade de demarcar especificidades dos sujeitos, os sujeitos exigem esse espaço de voz e de atuação num tempo que é culturalizado, no sentido de que a expressão cultural também acaba sendo marca desse tempo que os sujeitos estão reivindicando para si como registro de memórias e da feitura de histórias. O direito e o dever da memória são relações com o tempo, memória e saberes que nos auxiliam, por exemplo, através da formação de acervos documentais, o uso da história oral
né, para demarcar também o lugar de sujeitos alijados num certo tempo. Eu estou pensando aqui que, em alguns arquivos e acervos de história oral, a gente, enquanto historiador, pensar esses sujeitos envolvidos com grupos do fazer cultural não só como repetidores de uma tradição imemorial, né, mas como seres que são atuantes, sujeitos ativos nesses usos do passado mesmo. Para finalizar essa fala que é mais rápida e a gente abre o debate, eu queria mencionar 2 pontos sobre a formação do historiador. Primeiro, com a regulamentação do trabalho do historiador, mas também e como nós, historiadores, vamos nos inserir no debate a partir da... Ítalo? Acabou, Amanda? Oi, Amanda. Não, acabou ainda não. Mas se puder ir concluindo, viu? Tá, já estou no ponto final mesmo, tá? Obrigado. A formação do historiador, estava falando da regulamentação, e também um ponto que merece a atenção de nós, professores de história, alunos da graduação, que é a Resolução 02 de 2019 do Conselho Nacional de Educação, que fala, a partir das novas diretrizes da formação de profissionais e as licenciaturas, eu estou falando agora especificamente da licenciatura em História, tem dado uma atenção ao saber docente, parece que desvinculado do saber da área de referência, como se uma fosse mais importante do que a outra, e também parece que não encaminha a questões e reflexões sobre a aprendizagem em história. Portanto, os historiadores se inserindo nesse debate da própria formação é um caminho possível no papel do historiador para a sua função social de pensar o tempo, um tempo da tradição, um tempo social, mas também como nós nos inserimos no debate. Finalizo fazendo uso da citação da professora Márcia Chuva no texto de introdução da revista número 34, da revista do IFAM, de 2012. Ela diz: se os historiadores produzem o passado, e é o passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio fazem política, inventando o patrimônio nacional. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, professor Ítalo. Nossa última apresentação da mesa de hoje será feita pela professora doutora Cícera Patrícia, e tem como título Patrimônio Material e Ofício de História. Desculpa, não é essa, não. Vou olhar aqui. Não é essa, sim, desculpa, confundi. Patrimônio Material e Ofício do Historiador, Questões Contemporâneas. Boa tarde, professora. Professora, não estamos lhe ouvindo. Estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né, do Fórum de História, de Teoria e de História da Historiografia, né, na pessoa da Rosilene e do Elton, que fizeram esse gentil convite, né, a mim, ao professor Ítalo e à professora Janaína. Queria agradecer a Amanda e ao Vinícius pelo suporte, né, e dizer da alegria desse momento, principalmente porque, né, a professora Rosilene é um personagem importante das questões que eu vou trabalhar aqui, né, a minha fala é quase um diário, né, uma autobiografia, um pouco, porque fala de um lugar, né, que eu citei agora a professora Rosilene, ela coordenou o processo de pesquisa e construção do inventário e, enfim, do dossiê da candidatura da literatura de cordel, né, como patrimônio material, pelo IFAM, e ela é uma das poucas historiadoras que, né, enfrentaram essa vereda e que sabem da dificuldade e, ao mesmo tempo, do encantamento que é trabalhar com o campo do patrimônio dentro ou com uma instituição como o IFAM. Então, a minha fala é uma fala do chão da fábrica mesmo. Eu vou falar um pouco de como enfim, do ponto de vista metodológico, também teórico, essa relação entre os historiadores, ser historiador dentro de uma instituição tão importante, né, como o IFAM, mas tão desafiadora, né, ao mesmo tempo.
Então, o título da fala é Patrimônio Material e Ofício do Historiador, Questões Contemporâneas. Eu não vou, né, enfim, tratar de questões históricas mais amplas, mas de questionamentos e experiências mais cotidianas e contemporâneas, né? Então, existe uma questão, né, da relação entre uma escrita da história, né? E eu já coloco alguma, né, nos próprios slides eu já faço alguns questionamentos, né? Existiria um historiador do patrimônio ou existem historiadores que trabalham com também patrimônio, né? Então, nesse momento do convite do fórum, eu fiquei muito feliz porque, né, eu faço parte, assim como o Ítalo, de um grupo de estudos na área de patrimônio, né, coordeno o GT de patrimônio, História e Patrimônio, e esse é um momento rico porque nos desloca, né, nos faz pensar que na existência ou não, né, nos faz questionar a existência ou não dessas fronteiras e como haveriam ou não questões teórico-metodológicas próprias, né, do campo do patrimônio. Então, nós podemos falar de historiadores do patrimônio ou de historiadores que trabalham com a temática do patrimônio. Até que ponto o patrimônio é um campo fechado, até que ponto ele é um campo extremamente em construção, né? Eu parto de um lugar desconfortável, de novo, né? No ano de 2018 eu fiz um levantamento sobre trabalhos de pós-graduação na área do Nordeste, né? No Nordeste, que trabalharam com patrimônio cultural. E nós constatamos uma questão que, para mim, é muito problemática, ao mesmo tempo desafiadora, né? Que poucos são os trabalhos, né, no campo da pós-graduação no Nordeste, na história, que usam o título, né, que tem a ousadia de usar o título patrimônio no título dos trabalhos, né? Então, isso é uma questão que na antropologia, na arquitetura, na arqueologia é usada de uma maneira muito enfim, fluida, mas na história existe uma certa timidez. Eu não acho que seja timidez, eu acho que fala muito sobre como os historiadores, a historiografia e como o próprio campo do patrimônio tratam essas relações. Então, eu acho que é importante a gente pensar primeiro, né, em que tipo de escrita da história, o Ítalo, eu não quero ser repetitiva, mas de que tipo de escrita da história nós estamos falando quando nós pensamos nessa institucionalidade do patrimônio, né? Quando eu falo no IPHAN e do IPHAN, ou de uma outra instituição, né? Eu tive a alegria, né, o desafio também de estar num movimento sempre muito, né, enfim, na gestão pública e na universidade, trabalhando com patrimônio. Então, esses desafios, para mim, sempre foram necessários, né? Como você produz, você tem um conjunto de conceitos, como de memória, de identidade, de representação, de referência, que são usados no campo do patrimônio, e, ao mesmo tempo, são usados e são problematizados no campo da história, da escrita da história, né? Então, que tipo de lugar social, ético, político, né, o historiador do patrimônio, né, e particularmente o patrimônio material, eu falo desse lugar, porque, no meu entendimento de muitos historiadores, é a partir, né, do fortalecimento do campo do patrimônio material no Brasil, que os historiadores vão ser inseridos como profissionais importantes, né, ainda não são considerados fundamentais, mas isso é uma questão que, dentro do próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nós temos brigado. Então, eu acho que esse protagonismo fala muito sobre a importância, né, da narrativa histórica, né, na produção de discursos sobre bens culturais ou bens em processo de patrimonialização, né? Então, que concepções de história, né, são suportadas, são, enfim, balizadas por esse trabalho do historiador, né, e da historiografia do patrimônio e no patrimônio, né? Eu acho que essa questão é sempre importante da gente colocar, né? E aí, para mim, um dos aspectos mais importantes, primeiro, do trabalho do historiador no campo
da produção, da pesquisa, dos inventários, né, do processo de construção do dossiê, que o dossiê, né, a professora Rosilene sabe disso, a construção de um dossiê sobre um bem cultural é a construção de uma narrativa histórica, né, sobre determinado bem, né, como há um conjunto documental, né, que é produzido, que é fomentado e que é organizado em torno desse trabalho, que é um trabalho de fronteira, né, com a antropologia. Então, há questões metodológicas extremamente complexas, por exemplo, no que diz respeito à história oral, o uso da história oral, né, o uso das fontes, fontes escritas e fontes orais, as disputas em torno disso, os mitos fundadores, né? Eu vou falar um pouco, não sei se vai dar tempo, mas existe regimes de historicidade e de territorialidade que são muito fortes na construção do discurso patrimonial. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu dou o exemplo da Cajuína. Para mim, a Cajuína é o grande exemplo disso. A primeira frase do dossiê de candidatura da Cajuína, das formas tradicionais, né, de fabricação da cajuína no Piauí, como patrimônio nacional, a primeira frase diz que o Ceará contestou desde o início, né, a partir de fontes históricas ligadas, enfim, a mitos fundadores, a ideia de que não era só o Piauí que tinha a cajuína tradicional. E o argumento de produção, de patrimonialização, é um argumento que leva em consideração as questões históricas mais tradicionais, mas leva em consideração, mais do que isso, principalmente a ideia de um saber tradicional contemporâneo. Então, essa relação temporal, essa relação de uma hierarquia de fontes históricas, né, a fonte escrita como a fonte, digamos, mais importante, ela é colocada à prova, porque essa fonte escrita que colocaria o Ceará como, e eu sou muito suspeita para falar disso, né? Eu sou cearense e moro no Piauí, essa fonte escrita que, né, elegeria o Ceará como o mito fundador da cajuína, ela não foi levada em consideração porque a produção desse discurso está alicerçada na memória e no fazer tradicional, né, considerado tradicional contemporâneo. Então, essa relação temporal e essa relação da produção discursiva e metodológica do trabalho do historiador, ela é completamente ressignificada. Uma outra questão que para mim é importante foi assim, de uma riqueza enorme quando eu entrei no PAN, entrar em contato, foi a questão da problemática das gerações, né? Metodologicamente, o IFAM entende que um bem é considerado tradicional e historicamente importante se ele está inserido em 3 gerações, isso é, 75 anos. E o IFAM produziu uma metodologia muito específica, apenas, né, comentada no IFAM, usada no IFAM, para tentar mapear essa tradicionalidade, essa genealogia e essa pulverização das práticas, né, e a produção de um discurso de legitimidade histórica em relação a isso. Então, no campo do patrimônio, você tem diálogos e questões que estão muito, enfim, construídas externamente e a partir, né, da atuação da universidade, mas você tem também uma produção interna e uma disputa interna, porque eu vou dar um outro exemplo, né? Nós estamos no processo de construção do dossiê da candidatura da arte santeira piauiense como patrimônio nacional, e nós temos um problema que foi solucionado a partir da volta aos arquivos, da volta à documentação oral, da volta à discussão sobre história da arte, que é a arte santeira, ela entra no livro de ofícios e modo de fazer, ou ela entra no livro de forma de expressão. Para um leitor externo, e que não tem, né, uma certa familiaridade com as questões patrimoniais, isso pode parecer muito simples, mas não é. Isso é todo um debate complexo sobre o que seria representativo da identidade piauiense, o que seria representativo de uma identidade nacional e o que seria específico dessa identidade piauiense, né, e nordestina, e, enfim, as raízes, né, usar um termo complexo, mas, enfim, as referências históricas, identitárias,
há todo um debate, uma disputa dentro do próprio órgão e dos pesquisadores para legitimar um discurso que vai ou não em uma direção ou outra. Eu vou me antecipar, né? Eu acho que não vai dar tempo eu falar, enfim, mais adiante, mas um outro exemplo para mim dessa relação entre regime de historicidade e regime de territorialidade é quando eu falo na zona de litígio entre o Piauí e o Ceará, né? Eu fui convocada como historiadora para trabalhar no levantamento dos bens culturais na zona de litígio entre o Piauí e o Ceará. Eu trouxe até o mapa, tá aí em algum lugar. Você pode procurar se você quiser, né? Que muito, a zona de litígio entre o Ceará e o Piauí, ela é bem extensa. Acho, aí, ela é bem extensa e os discursos, né? A produção de um discurso oficial sobre o que seria do Ceará e do Piauí vai ser colocada à prova à medida em que a gente for para as fontes orais, né? Em que eu for fazer entrevista, em que eu tiver contato com os bens culturais dessa zona de litígio. Então, novamente, esse discurso nacionalista, nacional, de identidade nacional, mais né, que homogeneiza tudo, ele vai ser colocado à prova à medida em que eu vou, como historiadora, produzir fontes, né? E aí, eu pensando na escrita da história, na operação historiográfica do setor, né, eu não escrevo como historiadora do IFAM para os meus pares, unicamente eu escrevo para os meus distintos, eu escrevo para os detentores, porque no processo de construção da pesquisa e do dossiê, os detentores, eles precisam fazer parte do processo. Isso, para mim, é extremamente importante, e eu ainda acho que a historiografia sobre patrimônio, ou do patrimônio, ou no patrimônio, ela não conseguiu ainda adentrar de uma maneira muito problematizadora essa questão, né? Como é que você escreve, né? Como é que o dossiê é escrito? Não é para os pares, para os historiadores, é escrito. Também é para os historiadores, para os antropólogos, mas é uma escrita com e para os detentores. Isso tem uma implicação social, política, muito grande, né? Muito grande. Assim, eu acredito que seja uma questão que precisa ser discutida do ponto de vista, né, de como a gente operacionaliza isso. Existem alguns marcos legais, né, desse trabalho, como eu falei, essa narrativa, ela leva em consideração... Professora, Tá acabando, né? professora Patrícia. Tá. Isso, 5 Eu vou dar minutinhos. só um exemplo, né, para vocês de uma outra atuação como historiadora do IFAM e como a narrativa histórica ela é utilizada e manuseada nesse processo, né? Logo quando eu cheguei no IFAM, no Piauí, nos processos de licenciamento ambiental, os historiadores eles precisam construir uma nota técnica sobre a necessidade ou não de um levantamento, de uma investigação sobre bens culturais existentes em determinadas áreas de empreendimento, né? E aí eu peguei um processo relacionado a um território chamado, na época eu não sabia, em São Raimundo Nonato, uma empresa inglesa muito, muito, muito conhecida e né, muito próxima do governo do estado. Ela ia iniciar a mineração e eu, como historiadora do IFAM, eu dei um parecer favorável, né, porque foi me dito que não era necessário, depois eu aprendi que sim, né, e aí a mineradora começou o processo e foi acionado o Ministério Público, eu fui acionada para refazer o meu parecer, né, pedi um estudo, porque era uma área quilombola, era um território quilombola, com bens culturais extremamente importantes, mas existia um problema. Nós só conseguiríamos parar por um tempo a mineração, né, a exploração daquele espaço, se nós tivéssemos uma justificativa patrimonial forte, que é ter um bem em processo de registro ou um bem registrado. E aí, junto com a Caritas, junto com a Pastoral da Terra, junto com o INCRA, junto com o Ministério Público, junto com alguns juízes, enfim, com a Defensoria Pública, com comunidades quilombolas, com observatórios quilombolas, nós soubemos da existência, né, de um lugar sagrado, né, onde uma ex-escrava foi morta e virou um lugar de peregrinação, de manifestação cultural, né, de ordem religiosa católica e também umbandista e do candomblé, né, chamado Morro da Cova da Tia. E aí, junto com a comunidade, com os meus distintos e não com os meus pares, eu produzi
um documento, que é o documento de pedido de registro do Morro da Cova da Tia. Então, houve uma discussão também, porque Cova da Tia é só o lugar onde ela morreu, e nós ampliamos para ampliar a política, né? Então, a narrativa histórica ela foi redefinida para que a dimensão política ela viesse à tona e, no final das contas, o empreendimento teve que parar suas obras e esse documento foi produzido com a comunidade quilombola. 12, são 12, é o maior território quilombola do Brasil, né? É o território Lagoas, com 12 comunidades extremamente organizadas. E, para mim, eu acho que essa escrita da história é uma escrita que vai para além das questões teóricas, metodológicas, não passa largo no sentido que elas não são levadas em consideração, mas elas falam do lugar social do historiador quando trabalha no, né, com o patrimônio, no patrimônio, quando fala do patrimônio. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Vamos agora ao debate. Eu tenho alguns comentários, algumas perguntas. Jussieldo Ferreira perguntou ao professor Ítalo como você enxerga a inserção atual das discussões patrimoniais nos currículos da graduação. E essa pergunta, eu acredito que não serve só para o professor Ítalo, mas eu acho que ela pode também ser respondida pelas duas professoras, né? A professora Patrícia e a professora Janaína. Bem, Arlindo Carvalho, professor da UFRN, comentou também, fez um comentário. O professor pode ainda ocupar muitos espaços no estudo do patrimônio cultural. Nas instituições de projeção como o IFAM, IEFA e a CONDEFAT, precisam ter mais historiadores nas ações de proteção. Esse foi um comentário do professor Arlindo Carvalho. Cade Carneiro também fez um comentário, na verdade fez uma pergunta para a professora Cícera Patrícia, perguntando assim, certa vez li que há muito tempo atrás, que nessa área tinha comunidades seminômades. Procede essa informação entre o Ceará e o Piauí? Professora Cícera Patrícia. E Josieldo Ferreira também fez um comentário parabenizando a professora Patrícia pela exposição. Sua trajetória demonstra a importância dos historiadores nas instituições que lidam com políticas de patrimônio. E aí a gente já pode começar a responder as perguntas. Pode começar pelo professor Ítalo e depois, se as outras professoras quiserem também responder a pergunta que foi direcionada ao professor Ítalo, fiquem à vontade. Depois seguimos para outra pergunta. Pronto. Obrigado, Jussieldo, pela pergunta, pela participação. O professor Jussieldo é professor da Universidade Federal do Cariri, também trabalha com questões patrimoniais, e ele sabe como é importante, e aí nesse ponto eu já respondo a pergunta, particularmente vejo com bastante simpatia, mas não é só uma simpatia pessoal, é uma observação, uma constatação da necessidade da inclusão de disciplinas voltadas para o patrimônio que tentem ou que estimulem um debate para além da culturalização do patrimônio. Eu penso no patrimônio como um campo de atuação, uma área de conhecimento que, de fato, tem importância fundamental na próprio processo de reescrita da história. Se a gente pensa quais são os sujeitos que são observados, por exemplo, na patrimonialização de bens de natureza imaterial, e eu me refiro aqui ao imaterial porque já há algum consenso de que a ideia do patrimônio imaterial é que cria essa expansão da própria noção de sujeito, de cultura, de história, para o caso do Brasil, mas isso se refere também aos contextos europeus, por exemplo. A ideia anterior de patrimônio vinculada ao material e ao monumento histórico, a ideia de arte, a própria ideia de arte que estava posta ali entre monumento e monumento histórico, ela acabava deixando de lado a diversidade, no caso do Brasil, a pluralidade étnica e social que compõe o próprio país. As associações que são feitas
como sinônimos de que patrimônio só existe se tiver registrado, tombado ou se tiver exposto no museu. E aí eu entendo também que há uma incompreensão fundamental da sociedade brasileira sobre o papel dos museus na construção, na consolidação do patrimônio cultural. A depender das políticas que são colocadas, os museus eles aparecem muito como vitrines, como acessórios, e que não é a proposta museológica. O espaço museal não se estabelece dessa forma, como apenas um gabinete ou uma versão modernizada dos gabinetes. Agora, se de um lado nós temos a posição, eu manifesto essa posição simpática e defensora da inclusão de componentes curriculares concernentes ao patrimônio, à museologia nos cursos de graduação, é também preciso que pensemos os fundamentos que propõe o currículo, né? Porque a sala de aula, ela revela também como é difícil, como é desafiador lidar com essas questões. Como é que os nossos alunos se sentem tocados, alunos e alunas se sentem tocados e afetados por uma ideia de patrimônio, se não existe uma educação patrimonial ou se não há uma educação para o patrimônio que, de fato, essa configuração seja algo que representa a sua existência no mundo. O debate contemporâneo que nós vemos agora, que vou só lançar aqui, porque eu sei que vai mexer no vespeiro, sobre os monumentos, sobre fazer tombar os monumentos, para usar um trocadilho bem ruim sobre essa questão, revela também as disputas de memória e as tensões que grupos sociais diversos estão atravessando. Por fim, eu entendo que o patrimônio nas escolas, nos cursos de graduação, a maneira como é lida e lidada com o trabalho do historiador, fundamentalmente fala do nosso tempo. É o tempo presente que revela o modo como nós nos relacionamos com o passado e com a própria perspectiva de futuro. Obrigada, professor Ítalo. Alguns dos professores gostariam de responder também a pergunta. Pode falar, professora. Pode falar. Que estava mudo aqui, agora o Marcos já acionou. O Marcos está lá em São Paulo acionando a gente aqui. É fantástico esse mundo cibernético, né? Bom, às vezes dá medo, assusta, né? Mas está dando certo. Eu queria contribuir com a fala do Ítalo, né? E dizer assim, por exemplo, da importância que é uma mesa como esta, né? A possibilidade da gente trocar essas experiências, né? Não, falando não só de história, mas das políticas públicas voltadas para o patrimônio, para as ações museológicas, né? Porque eu vou fazer uma avaliação, ainda contribuindo com a resposta aqui da inserção dessas questões patrimoniais nos currículos, e a gente não tem como fazer essa avaliação se a gente não olhar o nosso contexto nacional, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho assim que a gente teve uma crescente muito interessante, por isso que eu apontei não só o decreto, né, que vai oficializar a catalogação dos patrimônios imateriais, mas a própria fundação do IBRAM. Então, eu acho que nesse momento da nossa história, a gente teve uma crescente, sabe? De 2000 até 2015, mais ou menos, a gente teve uma crescente por conta dessas políticas. E isso, de alguma forma, foi projetado para os cursos de graduação. Então, a gente observava muitos colegas, não só da história, os colegas do turismo, da história, da arquitetura, né, da antropologia, todo mundo se preocupando, debatendo, e de alguma forma isso chega também na universidade, porque a gente vai ver o surgimento de disciplinas, falando agora especificamente do curso de História, né, o surgimento de disciplinas de fundamentos de museologia, né, não querendo entrar na seara dos nossos colegas da área, né, os museólogos, museólogas, mas a gente compartilhava com eles, né, a preocupação de difundir essas ações, essas políticas públicas da área geral do patrimônio e também do museu. Então, assim, quando a gente não tinha disciplina, eu estou falando um pouco mais, olhando a minha própria história, a gente criava projetos de extensão,
e agora mesmo, por exemplo, eu estou com um projeto de pesquisa, né? Porque, mesmo diante dessas dificuldades atuais que nós estamos vivenciando, né? Uma certa paralisação, e mesmo assim a gente continua lutando, batalhando, essa mesa é uma prova disso, né? Nós estamos ativos, nós estamos aqui preocupados, né? Com isso que o Ítalo colocou, nesse tombamento, no sentido de tombar mesmo, de destruir, de cair, não no sentido do ato do tombamento, né, que é uma referência à Torre do Tombo e tal, que é de catalogação dos patrimônios materiais, mas no mau sentido, né, porque a gente enxerga museu pegando fogo, não é? A gente enxerga a falta de recurso para a área, a gente enxerga a dificuldade, a Patrícia, sobretudo, sabe disso, que o IPHAN enfrenta, né? E já até mencionando um pouco do comentário do professor, eu acho que sim, eu acho que a gente não pode parar, o nosso senso criativo tem que imperar, mesmo diante das dificuldades, promovendo, levando o museu para a escola pública, captando recurso onde tiver, né? Mesmo com essas dificuldades, eu vejo muito a nossa atuação, independentemente da nossa formação, né? Eu acho que aqui somos historiadores, mas mencionando todos os colegas que estão nessa militância, que hoje nós fazemos isso, né? Educação patrimonial, porque a gente quer falar de tolerância em relação ao outro que é diferente de mim, a gente quer falar do respeito à diversidade, né? E isso, portanto, é uma ação de militância, né? É não deixar a peteca cair, mesmo diante das dificuldades. Então, eu queria, inclusive, dizer também da minha alegria de participar de um momento desse nacional, para dizer isso, que apesar das dificuldades, nós estamos aqui, a gente está de olho. É isso. Eu queria falar também, rapidinho. Pode falar, professor, pode falar. Queria agradecer ao Jussieldo pela pergunta, pela amizade, né, que tem no mínimo 15 anos, e minha trajetória no campo do patrimônio tem muito dele, muito da nossa relação. Então, como o Ítalo, eu vou ser redundante, mas eu queria colocar algumas questões que eu acho que são importantes. Como o Ítalo colocou, nenhum currículo é inocente, né? Então, a estrutura curricular que nós temos, as divisões, né, mais gerais da história medieval, né, moderna, contemporânea, depois a introdução do ensino de história, nada disso é ingênuo. Então, eu sei muito e defendo muito que o patrimônio entre como um campo importante na construção curricular, né, dos cursos de licenciatura e de bacharelado em História, porque é um campo de atuação ainda pouco ocupado pelos historiadores, ainda que seja um campo para historiadores, né? Quando, por exemplo, na minha função de historiadora do IPHAN, quando eu peço um relatório de análise de impacto ambiental, eu sempre peço que um historiador, licenciado ou bacharel, ou um antropólogo, ou um cientista social faça o relatório, né? E isso tem gerado, enfim, inúmeros problemas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que quando você está dentro da instituição e percebe a necessidade de valorizar o campo, né, essa onda, ela vai se redefinindo, né? Claro, isso não é inocente, não existe inocência. Mas eu vejo, por exemplo, que não há possibilidade de um arqueólogo fazer um levantamento de bens culturais e materiais no empreendimento, fazer pesquisa etnográfica, fazer, né, entrevistas semi-estruturadas. É preciso que nós tenhamos profissionais da área de história, e é preciso que eles tenham formação, né, no campo do patrimônio, para que eles possam atuar de uma maneira mais tranquila, né, menos, enfim, menos dificuldades. Eu lembro que quando nós fizemos esse levantamento, né, das pós-graduações no campo o professor Gilberto que coordenou, nós também fizemos um levantamento das grades curriculares dos cursos de graduação. E foi assim, foi perceptível, né, como poucos cursos têm disciplinas, no máximo 2 disciplinas sobre patrimônio cultural, no máximo. Os alunos têm que fazer antropologia, é um campo ainda dominado por antropólogos, mas são questões que precisam ser discutidas na própria constituição
do currículo, né, escolar, que é o currículo de formação. Sobre a pergunta, eu não lembro da pessoa, sobre a área de litígio, você lembra o nome da pessoa? Cade Carneiro. Pronto, Cade Carneiro. Se existem comunidades seminômades, então, que eu saiba, não. Mas, né, eu acredito que nesse processo de levantamento que nós iremos realizar, enfim, nós entraremos em contato, pelo menos de uma maneira muito superficial, com as comunidades, né? Mas que eu saiba, nos relatórios que nós já tivemos contatos, enfim, no próprio trabalho com o licenciamento ambiental, né, enfim, no acompanhamento de pesquisas, nós nunca, né, demos conta da existência desses grupos. É isso. Queria aproveitar a fala da Patrícia só para engatar um comentário. Ela fala dessa necessidade da formação do professor e do historiador para atuar no campo do patrimônio. Primeiro, eu quero fazer o registro e a menção aqui. O professor Antônio Gilberto Ramos Nogueira está nos acompanhando, é o professor da UFC e o líder do grupo de estudo, né? Ele fundou o grupo de estudo e pesquisa Patrimônio e Memória, e o professor escreveu um texto, acho que por 2015, talvez, em que ele apresenta a figura do historiador inventariante. Ele faz uma leitura do texto da professora Isabela Tamaso sobre o antropólogo inventariante, em que ela comenta as dificuldades e também o deslocamento que os antropólogos estavam experimentando ao trabalhar com a metodologia do INRC, o Inventário Nacional de Referências Culturais. E aí, fazendo essa associação, o professor Gil diz que é necessário também pensar a figura do historiador como esse historiador inventariante. E o que significa isso? Né? O que quer dizer isso? O historiador não é sair, mas ele entender esse espaço de deslocamento entre aquele que pesquisa sobre o patrimônio para se tornar um sujeito que também inventaria esse patrimônio. E muito nessa direção, eu encaminho para a reflexão sobre a atual questão da formação das licenciaturas, né? Da forma como está posta a resolução do Conselho Nacional da Educação, do Conselho Pleno, o excesso, não sei se o excesso, mas a assimetria entre o saber docente e o saber de referência, ele pode representar riscos de formação generalista, o próprio lugar dos profissionais. Eu estou sempre me referindo aos historiadores, porque é esse espaço de atuação aqui, mas são os cursos de licenciatura, né? Se a gente ensina história, matemática, química, biologia a Maria, a gente precisa saber de história, química, matemática e biologia, a gente precisa saber de ensinar e a gente precisa saber de Maria. São relações que estão contextualizadas. Então, a necessidade da importância também de pensar esse espaço da licenciatura como a defesa e a militância, como a Janaína disse, do patrimônio, né? Entendendo esse espaço de formação como necessário para a construção de profissionais que constroem os seus currículos, as suas qualificações, para, estando nessas instituições, como a Patrícia está, no IFAM, e tentando minimamente, porque a gente sabe que tem uma estrutura que é muito mais complexa e também, historicamente, se fundamenta uma lógica patrimonial que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir simplesmente mudar, mas a tensão é importante, nós estamos tensionando nesse sentido, dos historiadores se colocarem no patrimônio. E um último comentário, também fazendo referência à fala da Patrícia, sobre os historiadores e os inventários, ou a produção dos dossiês. No último capítulo da minha tese, eu escrevi uma tese sobre as relações entre turismo e cultura no Cariri cearense, na região sul do Ceará, no século XXI, e no último capítulo, eu trato do dossiê de registro da festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, que em 2015 foi registrada como Patrimônio Cultural do Brasil. O dossiê do registro foi escrito por 2 historiadores do IFAM, né, que no próprio documento eles relatavam a dificuldade de estarem atuando como técnicos, mas também terem essa formação. Então, nós já temos pesquisas fundamentadas e consolidadas há muito tempo, já os registros do patrimônio, pelo menos no começo dos anos 2000, a gente já tem uma tradição desses registros. Corro o risco de falar do umbigo e aí a gente sabe pouco, mas eu estou sugerindo e também conclamando pesquisas
que analisem esses documentos, porque eles reiteram uma lógica do patrimônio e aí apresentam, nem sempre apresentam para os sujeitos detentores dos bens, porque a metodologia do INRC não permite, são questões muito pontuais que esses detentores não aparecem, de fato, contemplados ali. Pelo menos as críticas maiores dizem respeito a esse ponto. E, sistematizando o pensamento, eu estou falando da necessidade de estudos da área de história, de antropologia, ciências sociais, de pensar o documento, o dossiê, como essa história da patrimonialização. Então, os historiadores do patrimônio não são apenas do patrimônio, que estudem também a história da patrimonialização. Ítalo, então, tem duas questões que você colocou, que a primeira é sobre essa história da construção dos dossiês. A Kátia Michelani, que trabalha no IFAM, mas tem mestrado, doutorado, enfim, em outras áreas, ela entrou no IFAM comigo, ela está produzindo um trabalho sobre, né, a produção dos dossiês, a escrita dos historiadores na produção dos dossiês. Inclusive, ela tem sido uma das minhas companheiras na produção de um dossiê que é um desafio, porque é um dossiê conjunto de um processo de tombamento e de um processo de registro, né? Registro da arte santeira piauiense e processo de tombamento de uma igreja específica aqui em Teresina. E nós temos deparados com questões muito complexas em torno da produção desse discurso histórico sobre um bem material, né, que já é difícil de falar, e sobre a produção de um discurso histórico que dialogue, né, com essa primeira questão sobre um bem material. Então, vai ser o primeiro dossiê, né, do IFAM, é um dossiê experimental em que dois bens, né, um bem considerado material e um bem considerado imaterial, eles são casados, né, dentro da construção de um texto histórico, né. E sobre a primeira questão que você colocou, a Michelane, a Kátia tem feito um trabalho muito interessante, né? Ela é professora do PEP, do IFAM, um trabalho sobre essa escrita histórica, escrita da história, dentro dos dossiês, principalmente coordenado por historiadores, né? Historiadores de formação mais ampla, porque alguns dossiês são coordenados por historiadores da arte, enfim, mas por historiadores, né, digamos, uma formação mais ampla. É isso. Obrigada, professores. Tá todo mundo comentando aqui no chat, live maravilhosa. Muito legal. Respondendo aqui, a Malu Ferreira, ela pergunta se essa live vai estar gravada. Ela vai estar gravada, sim, se eu não me engano, no canal do Fórum de Teoria da História da Historiografia, certo? Então, você pode assistir essa live tranquilamente depois. E também tem uma pergunta do professor Elton John. Ele pergunta assim: é notório o desprezo do atual governo no tocante ao patrimônio material e imaterial, com cortes de verbas e apoio restrito ao mercado e às mineradoras, empresas e etc. Qual o papel do historiador, com o papel do profissional de história no combate a isso? E aí essa pergunta cabe aos três professores responderem. Fiquem à vontade, quem vai responder primeiro. Acho que a Patrícia, que está numa instituição, né, que está fiscalizando. Então, o IFAM, ele possui uma normativa de 2015, né, uma normativa 001, que institui a obrigatoriedade de que nos espaços, né, onde estejam sendo construídos, enfim, implementados, obras, né, de dimensão, aí tem toda uma questão da dimensão do empreendimento. O IFAM, ele tem um assento no processo que a gente chama de licença, né, de construção de licença. Então, cabe ao IFAM a análise, né, o pedido, a análise do que a gente chama de ficha de caracterização de atividade, que é quando o empreendedor diz, né, ele primeiro diz quais são os bens que existem,
se existe alguma ameaça a comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, né? Enfim, é um conjunto de elementos que vão ser analisados. Primeiramente, nós analisamos a ficha que o empreendedor diz, geralmente os empreendedores mentem, né? Então, eu já aprendi isso, eu já não tenho mais ingenuidade em relação a isso. Faço, posteriormente, uma nota técnica, onde eu exijo sempre que seja feito um estudo pormenorizado sobre a existência de bens imateriais. Eu acho que a Rosilene está escutando, o cordel sempre dá problema para a gente, porque os empreendedores dizem, mas não tem cordelista lá. Eu disse, mas eu preciso que as pessoas digam que não tem cordelista, não tem cordel, não tem loja, não tem fábrica, cajuína, dos bens registrados no Piauí e dos bens em processo de registro. E aí eu exijo sempre que seja um historiador, um antropólogo ou um cientista social, peço diploma, né, porque eles gostam de enganar a gente. E aí, depois que é feito o estudo, né, o empreendedor, geralmente, ontem mesmo eu recebi uma ligação de um empreendedor querendo que eu desse a licença prévia sem o estudo, e obviamente eu não permiti, e aí nós analisamos o relatório, analisamos o parecer do historiador, né, analisamos a metodologia, analisamos as fotografias, os dados georreferenciados, analisamos como foi feito o campo, se houve pesquisa etnográfica, enfim, tudo, a análise documental, bibliográfica, etc. E, posteriormente, nós damos a concessão. Quando há o risco ao bem, nós pedimos o chamado Programa de Gestão do Patrimônio, que aí entra a educação patrimonial, né? O empreendedor se compromete a fazer um programa de gestão do patrimônio, onde há atividade de educação patrimonial com a comunidade, né? Da AID, né? Nós chamamos AID, que é a área diretamente afetada, e aí o processo é, de novo, suspenso, porque nós vamos analisar o programa de gestão e vamos ter que, teoricamente, fiscalizar que o programa de gestão ele foi executado. Então, medidas legais existem. O problema ainda é a quantidade de historiadores que nós temos no Brasil, no IFAM, é muito pequena. Então, eu recebo, às vezes eu converso, por exemplo, com empresas como de energia elétrica, que atuam em vários estados, né? Nós temos muitas reuniões com elas, e aí, olha, mas não, em tal estado não se pede, em tal estado não tem historiador. Então, nos estados que você não tem historiador, né, o Piauí está se igualando ao Pará, em termos de como a gente tem sido muito efetivo, né, nessa questão, principalmente porque o Piauí tem um dos maiores territórios quilombolas do Brasil, e eu não sabia disso. Então, eu tenho sempre muito cuidado, mínimo possível, né, para que o meu parecer ele esteja baseado em dados que me afirmem que não há um impacto, né, a comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e a bens culturais registrados ou em processo de registro. É isso. Alguém mais gostaria de responder a pergunta? Estamos terminando já, na verdade, assim, infelizmente a gente não pode se alongar muito, mas se alguém quiser fazer um comentário sobre a pergunta do Elton. Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu queria só... o Ítalo já falou, mas agradecer a presença do Gil, do Gilberto. O Gil é um dos organizadores, né, dos fóruns, da construção de fóruns estaduais de defesa do patrimônio, que hoje, né, a partir do ano 2020, tem um papel importantíssimo de fiscalização, né, são fóruns e observatórios, né, de defesa do patrimônio cultural brasileiro. E a AMPU tem assento, né, existem fóruns ligados né, nós temos historiadores da AMPU ligados a esses fóruns, e esse é um contexto muito importante de atuação nos espaços onde o IFAM ou as secretarias, enfim, de cultura, elas não chegam. Então, eu acho que é necessário falar do papel que a AMPU, né, atualmente tem nesse processo de organização de um espaço não institucional, fora do IFAM, fora da universidade, né,
de defesa do patrimônio cultural brasileiro. É isso. Ok, professora. Pode falar, professor, pode falar. Não, quero registrar só um comentário rápido acerca da pergunta do Elton. Patrícia está falando de como ela, enquanto historiadora atuante no IFAM, consegue fazer a sua parte na militância, né? E eu penso que nós, nos museus, nas casas de memória, nos grupos de estudo, nos projetos de pesquisa da universidade, nas discussões como essa que o GT de Teoria da História da Historiografia propõe, com o apoio da ANPU, essa também é a nossa parte da nossa militância, né? Então, assim, nós estamos tentando trabalhar dos diversos modos. Ainda são poucos os que trabalham nas instituições, mas eles existem, eles e elas existem, estão fazendo aquilo que consegue dentro das limitações, e nós também no espaço de reflexão teórica da formação, porque eu falei no início, né? É um trabalho intelectual. A Patrícia exerce um trabalho técnico que não é desligado da compreensão intelectual. Então, eu entendo que é assim que a gente também vai atuar a favor do IFAM e dos órgãos estaduais, municipais, em defesa do patrimônio e da cultura desse país que tem sido tão maltratada e pouco valorizada. Bom, eu quero, já que está finalizando, Amanda, então agradecer, tá, a oportunidade que eu desejo que seja cada vez mais constante, porque eu acho que também aqui é um espaço onde a gente pode, através do conhecimento, dizer o que fazer, né, diante dessas ameaças todas que o patrimônio material, né, que é mais visível, e imaterial por conta da desvalorização ou do enxergamento da importância. É importante que tenhamos isso para a gente também conhecer, para saber o que fazer. Acho que a Patrícia nos orientou muito bem tecnicamente, mas é importante dizer que qualquer cidadão pode fazer a denúncia procurando o Ministério Público, né? Ou se você não tem dificuldade, procure uma sede do IFAM, procure uma secretaria, né, ligada para te ajudar a orientar, mas qualquer cidadão pode fazer essa denúncia. E quero agradecer essa oportunidade, muito feliz de compartilhar esse momento com vocês. Idem. Obrigada, professores, foi ótimo. Live maravilhosa, como tem nos comentários. Amanda, obrigado você pela mediação carinhosa também. Nada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Vinícius. Obrigada, eu quero agradecer a Vinícius, a organização do fórum, em nome da organização do fórum, né? Eu quero agradecer ao Vinícius pela transmissão, a própria ANPU, né, que cede esse espaço para a gente organizar essas mesas e esse tipo de debate tão caloroso, tão importante atualmente. E eu quero dizer também que no próximo dia 7 de outubro teremos mais uma mesa com o título Diálogo Walter Benjamin, a Teoria da História, com mediação do professor doutor Luiz Carlos de Bento e com participação dos professores Eduardo Guzmão de Quadros, Manuel Gustavo de Souza Neto e o professor Josias José Freire Júnior. E é isso, muito obrigada. Só tenho que agradecer. Tchauzinho.